Bom dia, pessoal. E aí, tá todo mundo animado para Campus Party? Quem é a primeira vez que vem na Campus Party? Quem é estudante? Quem quer empreender? Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Evandro. Eu sou conhecido mais como o pai da Manuela. Depois vocês acessem lá, paidamanuela.com.br. E eu estou hoje com a Manuela e com a minha avó, que é a bisavó da Manuela. E aí a gente vai contar a história das duas. E para provar que empreender não é para qualquer idade. Qualquer um pode empreender. Desde a Manuela começou a empreender com 6 e minha avó já está com 87 anos e vai contar também um pouco da história dela, o que ela tem feito até hoje. Inclusive, ela está aqui de Campuseira, acampando com a gente para provar que é um evento para todo mundo. Quero receber aqui a Manuela. Uma salva de palmas aí para ela. E aqui eu vou vir buscar a Dona Marina, a famosa Dona Marina. Vai começar com você. Tem que ficar aqui. Bom, pessoal, eu já me apresentei. Eu tenho uma startup voltada para o segmento de delivery. Sou formado em TI, com MBA em marketing digital. Já palestrei em vários eventos. Já participei de muita competição de tecnologia. E, enfim, não vou me estender muito aqui, que eu acho que tem mais conteúdo para a gente falar que é mais interessante. E aí a gente tem aqui um pouco a Manuela. Manuela, você pode falar um pouquinho de você? Na cadeira. Da cadeira. Não tá com som, tá sim. Eu sou a Mar... Dá um bom dia para o pessoal, bem caloroso. Bom dia! Quem tá com sono? Bom, o meu nome é Manuela, eu tenho 9 anos, eu empreendo desde os 6 anos. Eu fui em vários eventos como Scratch Day, Microsoft, Elo, IBM. Legal, Manuela. E ali a gente tem a Dona Marina, 87 anos. Vou dar um bom dia aí para todo mundo. Bom dia, pessoal. Para mim, vocês são todos jovens, todos garotada para mim, né? Pela idade que eu tenho. Então, eu estou muito contente de estar com vocês hoje. Eu tenho 87 anos, já participo da terceira idade, participo de vários eventos para participar de eventos, faço natação. E tenho mais algumas coisas para me fazer, né? Que agora, no momento, eu não lembro, mas... Eu vou lembrar aqui para você. São em janeiro mesmo. Bom, vamos lá. Alguém lembra do comercial da escola que tinha um cara que descia do teto e aí falava, tá na boa, tá limpeza? É minha avó que fazia esse comercial. Esse comercial acho que foi feito em... Quando foi, vó? 96? 98, por aí. 98? 99, por aí. Foi feito em Porto Alegre. E ficou um ano correndo o Brasil, né? Correndo o Brasil. E depois você fez qual comercial da Melita? O Melita, Café Melita. Legal. Aqui foi em 2002, minha avó já estava com quase 80 anos, e aí ela resolveu fazer um curso superior. A gente mora no ABC, a Faculdade de Direito lá tem um curso superior para a terceira idade. E aí, então, eu vejo que tem muita gente que pergunta para mim, e aí, você acha que eu ainda tenho que estudar? Você acha que está na hora? Bom, gente, está aí ela com 80 anos, correndo atrás para fazer um curso superior, para ocupar a cabeça. Eu acho que o importante é isso, não parar, frequentar evento, entender as pessoas, se relacionar, vir para esse tipo de evento. A gente que mora aqui em São Paulo tem uma tonelada de eventos, e aí quem está mais fora do nosso eixo aí não tem esse tipo de oportunidade que a gente tem. Então, enquanto a gente é estudante, enquanto tiver tempo, a minha recomendação é que vocês possam fazer isso.
Hoje, só complementar mais, minha avó ela também participa do coral, para ela se manter ativa. Ela participou até recentemente das Olimpíadas da Terceira Idade. E aí a gente está aqui na época do carnaval. Vó, conta um pouco aí de quando você era aí da banda do carnaval. Da banda do carnaval? Isso. Eu fui indo para o carnaval, que eu gosto de uma folia, né? Aí eu queria ir para participar do bloco da terceira idade, e o pessoal de casa não queria, eu fui escondido no participar. Então eu ia toda 3 vezes por semana eu ia ensaiar, e a minha filha falava, onde a senhora vai, mãe? Eu falei, eu vou na casa de uma colega, que eu ia era batucar. É isso aí, vó. Bom, pessoal, o intuito qual que é? Acho que o meu travou aqui. Não foi. O que minha avó fez, a ideia desse palco aqui, era eu poder mostrar o que minha avó fez, que acabou refletindo na minha mãe, que acabou refletindo em mim, que acabou refletindo na Manuela. Então, a gente percebe que todo mundo que é empreendedor, todo mundo que faz alguma coisa, ele é reflexo de alguém na família. Mesmo, eu trabalho com tecnologia, minha mãe e meu pai não são de tecnologia, meu pai era operário, minha mãe trabalha em departamento administrativo, então eu segui para a área de tecnologia. Apesar da minha mãe não entender de tecnologia, ela sempre me apoiou. Então é uma consequência. Às vezes o pai e a mãe não entendem muito o que o filho está fazendo. Por exemplo, vai vir para Campus Party e vai ficar 4, 5 dias acampado, 24 horas, o que meu filho está fazendo lá? Ele está absorvendo conteúdo. Acho que isso é importante, é buscar conteúdo, é fazer network, é conhecer pessoas enquanto você está novo, porque isso vai te refletir a hora que você entrar no mercado de trabalho. Tem muita competição aqui dentro, tem muita empresa olhando jovens com talento, e não estou dizendo que as pessoas têm que vir aqui saber programar. De repente, é só para entender como é que funciona esse mundo. E a gente tem uma série de oportunidades em São Paulo, tem os Fab Labs para desenvolver todo um trabalho. Às vezes você tem uma ideia, você quer prototipar, você fala, como é que eu começo? Então tem 17 pontos em São Paulo que você pode ir lá usar a impressora 3D, prototipar alguma coisa de eletrônica, enfim, botar sua ideia e apresentar para alguém. Som. Mim. Peraí. Eu. Você tá voltando demais. Que acabou a bateria aqui, só para eu... E aí o que aconteceu? Eu, por trabalhar na área de TI, eu comecei a participar de uns hackathons. Alguém sabe aqui o que é hackathon? Não? Hackathons são umas competições de tecnologia, geralmente são 30 e poucas horas. Você se reúne num grupo para trabalhar em cima do objetivo, e aí você tem 40 horas direto, geralmente é um final de semana. E aí no dia seguinte, começa geralmente num sábado para terminar num domingo, e depois de 36 horas direto sem dormir, você tem que apresentar uma solução baseada em algum desafio. Geralmente a empresa vai propor um desafio, uma premiação, e muitas dessas empresas acabam investindo na sua ideia, acaba comprando, e muita empresa que tem por aí começou em hackathon e hoje está conquistando o mercado. Numa dessas competições eu levei a Manuela, e aí a Manuela vai contar um pouquinho. Conta para mim, Manuela, como é que foi Pega o seu brinquedo lá para você poder falar. Esse? Falar um pouco a competição chamava Hacka Noel. Fala um pouco pro pessoal do Hacka Noel. É hackathon com Noel. Nossa! Foi perto do Natal, na verdade perto do meu aniversário. E aí o meu pai queria me levar em um, ele tinha ido em quantos? 6? 7. E não tinha ganhado nenhum. E aí eu fui com ele, eu dei a ideia de fazer um brinquedo. Tinha que fazer um brinquedo social com pouca coisa, assim, para vender barato. E tinha vários estados participando também. A gente teve a ideia de fazer o Cacerói, que é só feito com EVA.
e palitinhos de sorvete. E qual que era a ideia do brinquedo, Manuela? Era para ser um jogo da memória, um cara a cara e um contador de histórias. E aí a ideia do brinquedo era fazer assim. Ele vinha em branco para uma criança, o pai pegava esse brinquedo em branco só com as coisas que ela precisava, ela pintava do jeito que ela queria e depois o pai dela levava para uma ONG para dar para crianças que não podem comprar um brinquedo. Basicamente, a ideia da competição era desenvolver um brinquedo social que pudesse ser replicado em comunidade carente sem custo para ser doado no Natal. Então, a ideia era a gente pegar esse brinquedo ou uma oficina em outro lugar poderia baixar todo o descritivo do projeto e replicar isso em oficina, ou alguma empresa poderia pegar esse brinquedo em branco, levar para ela, distribuir para os filhos de funcionário. Os filhos de funcionário iam pintar esse brinquedo, devolver e entregar isso para uma criança. O objetivo de despertar o lado social desde novo, uma criança que de repente já está estabilizada, tem uma família. Então, basicamente era uma ideia muito simples, mas para ter um apelo social. E aí, com isso, a Manuela, ela não ia participar, era uma competição de adulto, eu levei ela só para me acompanhar, e aí ela deu a ideia, e a ideia acabou ganhando. E a gente acabou vindo o ano passado. O primeiro hackathon. Eu sou um medalhão, eu tenho sorte. Eu falo que eu sou o medalhão dele. Quando eu vou, ele ganha. E aí a Manuela, ela sempre gostou dessa parte de tecnologia, gostou de artesanato. E aí, desde pequeno, ela sempre estava interagindo com muita gente. Minha esposa tem um salão de cabeleireiro. E aí, com 6 anos, ela começou a empreender. E aí, como é que foi, Manuela? Eu queria uma boneca, essa aqui, ó. Tava tendo uma série que chamava Ever After High. E aí tinha as filhas da Branca de Neve, da Malvada e blá, blá, blá. Aí eu queria essa boneca, mas eu não sei, eu acho que eu só queria mesmo, porque eu odeio boneca, gente. Não dá pra fazer nada. Essa boneca, custava R$200. Ela não faz nada, nem fica em pé direito. E aí, o meu pai disse assim, a querida pergunta. Eu só tenho metade. Mas ele tinha o dinheiro inteiro, ele que não queria me dar, né? E aí ele só comprou os elástico que tava tendo pulseirinha ali, ó. Eu fiz uma dessa, é bem bonita. E aí eu comecei a vender coisas fazendo elástico, vi no YouTube, vendendo, e depois eu entrei numa aula de artes, mas antes disso ele disse assim pra mim, olha, eu te dou a tinta guache, que é de baixa qualidade, e se você pintar muito, eu te dou acrílica. Ele foi me dando acrílica em pouco tempo, e eu entrei para uma aula de artes. Quem conhece o Gato Félix? Bom, eu pintei o Gato Félix. E quem conhece aquele mini brinquedinho Shopkins? Eu tenho 100. Aí eu também desenhei ele. E esse o meu pai me ajudou a pintar, porque era pra levar pra minha escola. E aí Passa. E aí, por causa disso, me convidaram para vir na Campus Party ano passado, não esse ano. E aí eu conheci várias pessoas. E o tema da sua palestra ano passado qual era? Como eu comecei a empreender com 6 anos e como ganhei meu primeiro hackathon. Minha palestra, chuta quantas pessoas tinha? Fala primeiro que hora que foi sua palestra. 1h15. Foi meia-noite o ano passado. 00:30. Quem sabe quantas pessoas tinha na minha palestra? Um monte, né? 200. E aí, depois disso, você continuou empreendendo? O que Continuei. Você fez? Eu fui para Campus Party de Brasília e eu vendi essas canecas, vendi esse copinho e fiz uns cookies com a minha mãe. E eu ainda ajudo minha mãe no salão, vendendo algumas coisas e ajudando ela a limpar. Essas canecas aqui a gente vai vender? Vamos dar de brinde! Aê!
E aí, teve esse cartaz que eu assinei em Brasília. Só que aí era para se formar uma árvore. Mas não deu muito certo. Foi de cada lado virou mais um fundo cheio de assinaturas. E eu ainda lá eu conheci mais gente. Foi a primeira de Brasília. Primeira Campus Party de Brasília. Bom, pessoal, aí qualquer pessoa pode ter uma boa ideia. Aí eu falo que é o tal do TBC. Alguém sabe o que é TBC? TBC é tira a bunda da cadeira, gente. Tira a bunda da cadeira e faça. Levanta. Quem aqui tem alguma ideia, mas tem medo e acha... Alguém aqui tem vontade de empreender? Já pensou em alguma ideia? E qual é o problema em fazer alguma coisa? É não ter tem a vontade, mas não tem tempo? É Dinheiro? isso? Não, dinheiro não pode ser seu problema, galera. Você precisa começar com pouco, começar com uma ideia, levar para outras pessoas, trazer a Campus Party. É um movimento que você poderia ter feito um protótipo. Todo esse pessoal que está aqui, você quer água? São pessoas que tiveram ideias, que só prototiparam. Os 2 dias atrás, essa área era só pessoas do seu perfil, pessoas que só tinham uma ideia, tinham um protótipo muito pequeno e queriam empreender e queriam encontrar pessoas. Trouxeram para esse espaço. Gente, isso aqui, ó, olha o que tem aqui. Tem gente empreendendo, tem drone. A gente está ali, ó, com o Carlos Cândido, está com uma série de... o pessoal conhecer esse movimento de drones. Está outro grande empreendedor ali também que palestrou com a gente ontem. Então, tem muita coisa que é legal fazer, tem muita coisa que é legal para entender como é que funciona e para prototipar. Outro evento que a Manuela foi também, foi um evento chamado DigiGirls, que era um evento para estimular meninas na tecnologia. Existe muito pouco menina, existe mais menino na tecnologia, não tem tanta menina. Esse quadro tem mudado e aí tem se feito um esforço para divulgar eventos, para trazer meninas para todo tipo de evento de tecnologia, para ser inserida e para começar a fazer alguma coisa. Uma das ideias, em alguma das competições, uma delas das que eu fui, era uma competição na Microsoft e eu queria dar alguma ideia sobre educação e eu falei assim, pô, eu vou levar uma ideia da Manuela, eu vou pedir para ela bolar alguma coisa e eu vou escrever essa ideia para ver como é que funciona. Geralmente ela é muito criativa, ela tem a ideia e eu acho que basicamente é o que todo empreendedor. Tem muito empreendedor que ele tem a ideia, ele é criativo e muitas vezes ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele precisa prototipar, de repente tem alguma coisa de eletrônica, de repente tem alguma coisa de 3D. O que a gente tem que fazer? Tem que procurar outras pessoas que possam complementar nosso projeto. Eu não estou dizendo de procurar sócios. Se arrumar um sócio, bacana. Mas tem muita gente que, de repente, pode te ajudar a prototipar essa ideia. E aí ela criou um projeto que chamava Conta Dúvidas. Você pode explicar um pouquinho, Manuela? Eu posso. Eu acho que ele está ali na mesa. Ali. Ele está aqui, ó, na minha mão. Ele está na sua mão? Eu trouxe. Para você. Obrigado. De nada. Bom, quem não tem vergonha ou já teve vergonha quando você estava na classe e aí você tinha uma dúvida e era uma dúvida muito... E aí você tinha medo das pessoas e de você e você não queria perguntar. Aí tem bastante, né? Eu criei o Conta Dúvidas, que ele é assim. Essa parte que eu vou passar para vocês depois, ficava com a professora e ela fazia assim. Tem um botão aqui que ela apertava e fazia um som. Por que tem esse botão? Porque eu tenho mania de ficar apertando os botões quando eu tenho botão. Então aí, quando acender esse LED que tem aqui e ela apertar e sair esse som, e ela perguntar, você tem dúvida? Você vai clicar no verde se você tiver, no vermelho se você não tiver, e se você clicar no branco, você vai levantar só a mão, então não vai contar aqui.
Se você apertar o verde, só vai aparecer aqui quantas pessoas. Não vai saber quem. E aí, ela vai explicar de novo. Mas quem apertar o branco, o que vai acontecer? Você vai levantar a mão e quem participar mais da aula vai tendo estrelinhas, assim, num bloco cheio de pessoas. E quem tiver mais estrelinhas no final do mês, fica com a foto de melhor aluno do mês. Até premiar outro, fica lá até. Bom, a ideia basicamente desse computador... Ah, você não terminou, desculpa. Matéria. E aí também, embaixo tem o selo da criança. E assim ele já transmite para o aplicativo do celular. Então, quando você chegar em casa, que não é no primeiro dia que você vai aprender direito, ele já te faz alguns exercícios para você ir lá e rever. Até o segundo dia você já vai estar melhor. Ela teve a ideia do contador de dúvidas e aí a gente acabou, como que a gente fazia para aperfeiçoar isso, para entregar alguma coisa? Você tem que entregar alguma coisa. O pessoal entendeu o funcionamento do... Legal? Então, o objetivo principal é assim, aquele aluno que ele quer participativo, ele continua sendo participativo, ele vai apertar o botão branco, ele vai ser pontuado e isso vai complementar a nota dele. O aluno que, de repente, tem vergonha, ele não vai embora com a dúvida para casa e a professora ela não sabe quem são os alunos que tiveram dúvida. Ela, nesse dispositivo aqui embaixo, ela só sabe quantos alunos tiveram. Então, se eu tenho uma classe lá com 30, 40 alunos e apareceu que 25 estão com dúvida, ela vai explicar de novo. E aí tem e o processo não para por aí. Esse aluno, quando ele vai para casa, ele tem um aplicativo em que ele vai receber todo um reforço de tudo que ele teve dúvida. E aí ele continua o estudo na casa dele e a escola ela começa a receber, através de um painel, qual é o rendimento daquele professor. Então, ela sabe que em determinada aula que ela deu hoje, ela teve lá, sei lá, 30 dúvidas e com um percentual de aluno muito alto. A escola tem como medir isso, porque de repente não é o aluno que está tendo problema, pode ser o professor. O professor não está conseguindo se comunicar com o aluno. Então, a escola mede o rendimento do professor, a professora consegue interagir melhor com o aluno e o aluno consegue chegar em casa e fazer um reforço escolar. A ideia era fechar todo um ciclo e melhorar o aprendizado no dia a dia. A Manuela entrou com a ideia e a gente entrou com a tecnologia para ir para a competição e agregar a solução dela. Foi o rapaz ali que me falou. Então, eu acabei procurando outras pessoas. Eu não sou da área de o que a gente chama de IoT, Internet das Coisas. Então, tem uma parte que é de aplicativo, tem uma parte que é de eletrônica. A minha área, apesar de ser TI, eu não mexo tanto com eletrônica, porque insere uma série de outras coisas. Teria que ter alguma outra empresa ali, que poderia ser a Amazon, ou a Azure, ou a IBM, para guardar esses dados na nuvem para conseguir medir. Então, e aí é a questão de procurar pessoas. Por exemplo, a gente tem aqui o Sebrae do lado, ele pode desenvolver um canvas para você desenhar o modelo de negócio, ver como é que funciona. Então, depois da palestra, acho que é legal vocês darem uma volta, eles estão aqui do lado, aqui na parte de mentoria. Outra coisa que a gente sempre participa, eu moro no ABC, a gente está construindo um Wikilab, essa área que está dentro da Universidade do ABC. Isso aqui foi montado com dinheiro coletivo, a gente arrecadou um dinheiro coletivo, isso é montado com placa toda placa de madeira, não tem pregos. Não tem prego, não tem parafuso, e a ideia é ser um laboratório para a gente poder criar, qualquer aluno ir lá, qualquer pessoa em redor, ou vocês podem ir lá e falar assim, eu quero usar esse espaço para prototipar essa ideia. Assim como a gente tem os Fab Labs em São Paulo, teria o Fab Lab dentro da universidade. A gente acabou com isso, com tudo que aconteceu o ano passado, a Manuela foi em mais de 17 eventos, mostrando tudo que ela fez, tanto o Hackathon de IBM, ela foi juíza, Microsoft, Arduino Day, um monte de eventos para a gente divulgar a questão do empreendedorismo, a questão de começar uma ideia. Não tem idade, é justamente isso. Eu tenho ali minha avó com 87 anos, que ainda é ativa, fez faculdade há menos de 10 anos, participa de uma série de eventos, e tem a Manuela, começou com 8, agora ela está com 10, que ainda continua fazendo.
Então, era justamente para mostrar esse contraponto. É o que eu chamo de educação 2.0. Porque qual que é a minha ideia? O que eu tenho feito o ano passado e o que eu pretendo continuar fazendo? A minha ideia é continuar fazendo palestras e workshops em escola. Então, se alguém tiver interessado, depois pode entrar em contato com a gente. E aplicar algumas oficinas. Então, a gente tem oficinas básicas de eletrônica para ensinar Arduino, ensinar algum tipo de conceito para prototipar. A gente ir em palestras dentro de escola, fazer workshop. E hoje eu vejo que o aluno mudou, as coisas mudaram, a internet está aí para ajudar. E muita escola ainda não evoluiu nesse sentido. O que a gente, às vezes, tem, o que eu acredito? Hoje, quando o professor chega na classe e ele ensina uma equação de segundo grau, algum tipo de coisa, o aluno ele pode chegar na casa dele e simplesmente chegar lá no YouTube e colocar lá como resolver uma equação de segundo grau. E vai vir um monte de palestras para mostrar isso daí, um monte de gente falando. Então, de repente, o aluno quer ir para a escola, ele quer ver uma coisa diferente, ele quer uma coisa mais interativa. De repente, na hora que eu preciso ensinar o que é um cubo, de repente é muito mais interessante levar algum kit de madeira onde os alunos vão pregar, onde os alunos vão serrar, vão parafusar, vão montar um cubo, vão medir, e aí eu vou conseguir ensinar todo o conceito. Para exemplificar esse tipo de atividade, recentemente eu estava fazendo com a Manuela, ultimamente ela tem gostado bastante de fazer algumas coisas com artesanato. E aí eu, como pai, como é que eu continuo ela estimulando? Ela gosta de pintar, ela não gosta de tecnologia, mas gosta muito dessa parte de artesanato, e eu não posso querer inserir ela em tecnologia. Ela tem a velocidade dela, e de repente nem sei se é isso que ela vai querer seguir. Então, cada um tem que seguir o que o coração manda fazer. Enquanto a gente é novo, a gente tem muita oportunidade. Uma das coisas que eu estava fazendo com ela estava querendo criar um jogo de dama. E esse jogo de dama é feito em quê, Manuela? É feito só com EVA. E, sabe, o Dolce Gusto? Dentro dele, na parte um pouco menor, tem uma cápsula. E aí a gente fazia isso como as pecinhas da Damas. E a gente pintou outra como a gente pintou as outras de prata. E tá ainda juntando. Qual que era a ideia dessa atividade? Ela comprou EVA e aí ela tinha que medir. Então, ela tinha que fazer um quadrado lá de 30 por 30 com 3 centímetros. 3 por 3. Era um quadrado de 30 por 30 com os quadradinhos de 3 por 3 e ela tinha que recortar o branco. Então, só nessa atividade, ela já está aprendendo matemática. Aí ela tinha que contar quantos quadrados tem no total, quantos são brancos. Então, ela tinha que fazer uma divisão. Então, através de uma atividade lúdica, eu consigo inserir uma série de aprendizado que talvez ensinando numa lousa, o aluno ache desgastante. Então, de uma forma lúdica, eu consigo ensinar alguns conceitos para ela. Que é o que eu acho que a escola, algumas escolas, eu não conheço todas, mas eu vejo que muita escola ainda está faltando e tem recurso muito básico para fazer isso. Isso aqui é um EVA, um produto extremamente barato. A minha ideia, quando eu criei por exemplo, esse exercício aqui, era tentar fazer duas coisas em uma. A Manuela fez toda a parte de artesanato, e aí, num segundo momento, eu falei para ela, a gente poderia implementar alguma coisa de eletrônica aqui. O que a gente poderia fazer usando eletrônica dentro dessa dama que é feita de EVA? E aí, a gente ficou pensando, falou, a gente poderia fazer um placar eletrônico. Então, imagina que eu, além de fazer todo esse exercício aí de montar a dama com EVA, eu teria um outro exercício que eu vou ensinar ao aluno como é que ele programa o Arduino, que essa é uma plataforma também bem barata, e aí ele vai ter uma série de componentes onde ele vai soldar, e aí ele vai programar, e aí ele vai fazer o próprio placar eletrônico dele. Então, quer dizer, numa atividade só, eu consigo inserir tanto a parte de artes, a parte de matemática, eu consigo inserir programação e de uma forma lúdica. Então, a criança vai para casa, de repente ela fala assim, eu fiz um jogo de dama, eu vou fazer um jogo da velha. E é o mesmo conceito. Isso aqui, para fazer um jogo da velha, é a mesma coisa. Ela vai ter que continuar usando lá a parte do placar e ela vai fazer um quadradinho de 3 por 3. Então, a ideia nossa aqui, justamente, é continuar sempre exercendo essa criatividade.
Então, como é que eu ensino isso no dia a dia? Isso pode funcionar tanto para um aluno de quinta, de sexta, de sétima série, quanto eu posso levar isso para um nível colegial ou de faculdade. Poderia fazer algum exercício usando realidade aumentada. Na mesma competição que a Manuela fez o brinquedo, eu lembro que tinha um globo que apontava, era um globo, e aí você apontava o seu celular, ele tinha um QR Code no país, e aí ele mandava para um vídeo explicando o que era aquele país. Então era uma forma de ensinar cultura de uma maneira bem divertida. Outras coisas que a Manuela também fez. Um caderno líquido. E como que era seu caderno líquido? O caderno líquido era com aqueles plástico grosso de colocar em cima da mesa. E aí eu passava o ferro em uns lados. E aí depois eu colocava glicerina, vaselina, água, corante, glitter, muito glitter. E depois a gente fez essa bola que a gente pegava uma bexiga, pegava lã, enrolava na lã e depois estourava a bexiga. Aí ele ficava, na hora que secava com água e cola, que secava o barbante, você furava a bexiga e ele ficava no formato da bola. Então, a ideia dessa, por exemplo, quando ela fez essa atividade, que também era muito simples, né? Que era encher uma bexiga, passar a linha, cola com água, deixar secar, estourar, ele vira um globo. E aí eu pensei, o que eu poderia implementar nessa ideia num segundo passo, como eu tinha feito na dama. E aí ela tinha desenhado uma luminária. Então isso aqui, na verdade, acabou virando uma luminária e a gente acabou inserindo um LED lá. E aí ela fez um circuito que entrava um LED e um botão, e aí você poderia acender um LED e colocar isso na luminária. Ela fez a luminária, mas a gente poderia ter bolado outras coisas. Poderia ter usado isso para uma outra atividade. E aí isso aí vai muito da criatividade. Então, ao mesmo tempo que a gente teve a ideia de fazer a luminária, muito provavelmente outra pessoa, um outro aluno vai falar assim, eu tenho uma outra ideia, eu vou querer fazer uma outra coisa, eu vou juntar, eu vou fazer uma árvore de Natal. Mostra o vídeo do caderno. Eu não tenho aqui o vídeo do caderno. O caderno também, eu confesso que eu achei um processo bem complexo. Mas é bonito. É bonito. Vale a pena. Porque teve que usar ferro de passar roupa, e aí ela é criança, eu tive que ajudar, e coloca água, e coloca glitter, e coloca glicerina, e compra um monte de enfeite. No final eu achei que o resultado foi bem bacana também, e a nossa ideia, como era um coração, era de repente colocar um LED ali por trás com um botão, e fazer como se fosse um coração palpitando, e aí o aluno ia desenhar um coração, outro aluno ia poder desenhar um caminhão, enfim. Eu poderia usar o próprio caderno do aluno na sala de aula para ele desenvolver algum trabalho em cima disso. Então, o que eu tenho tentado fazer é buscado e ido em espaços justamente para divulgar não só o meu trabalho, mas levar isso para outros professores, para que eles também possam fazer isso. Eu não consigo ir em todos os eventos que eu gostaria, mas a minha ideia é eu poder criar situações simples e que possam ser replicados tanto para o aluno. De repente, tem um aluno ou tem alguém que fala, Evandro, eu vi lá a sua ideia, eu tive uma ideia, eu vou querer fazer também. Isso é bem bacana, pode me mandar e-mail, pode entrar em contato através do site da Manuela, do YouTube, então a gente está em todos os canais, e aí falar, Evandro, tem algum site, tem alguma referência? O que a gente poderia estar fazendo? A Manuela tem uma frase que eu gosto bastante. Qual que é a sua frase, Manuela? Vai, vamos falar. 1, 2, 3. Não pense só em coisas brilhantes. Crie coisas brilhantes. Bem legal. Ela falou essa frase para mim há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, e eu acabei colocando isso nas palestras. Geralmente nossas palestras eram na área interna, e aí esse ano eu quis vir para fora, porque eu acho que o público, para esse conteúdo, era o público que eu queria atingir, que são vocês, é aluno, é professor, é o pessoal que não está lá dentro, e vir para cá participar, para mim era bem bacana. Eu queria aproveitar e abrir para perguntas, antes da gente abrir para sorteio.
Perguntas. E aí, usar esse tempo que eu tenho para a gente bater um papo. E aí, quem tiver dúvida, pode perguntar para mim, para Manuela, para minha avó. Ou para os três. Pode ser para os três ou de um. Para cada um. Olá, acho que vocês também me conhecem. Mas a pergunta é a seguinte: qual é o significado da frase? O significado da frase é para você tirar as coisas do papel, não ficar só pensando. Tem muita gente que tem ideia boa e fica com medo de empreender e não quer sair. Então a ideia é essa, é criar coisa brilhante e sair produzindo. Quem mais? A minha pergunta é para a avó. Eu aqui, ó. Eu não estou ouvindo. Eu aqui, ó. Olha, gostei muito do exemplo da senhora, viu? Mesmo depois, já na idade mais avançada, querer estudar. Eu não entendi o que ela falou, que você falou. Usa aparelho. Ela disse que... Ela falou que gostou muito de você estar estudando já com a idade tão avançada. Ah, minha filha, nunca é tarde para a gente aprender. Hoje mesmo foi uma experiência muito boa que eu estou tendo. Que bom. O que motivou a senhora a voltar a estudar? O que te motivou a voltar a estudar? Ah, a gente tem que se movimentar, porque a gente não pode ficar parado sempre, né? Tem que evoluir um pouco, né? Parabéns, viu? Continue assim. Obrigada. Alguém mais quer perguntar? Ó, Manu, vamos dar uma caneca lá para a menina que fez uma pergunta? Você tem uma caneca, é sua. Como todas são iguais. Venha. Depois a gente vai tirar uma selfie. Uma selfie com o celular e com o drone. Alguém mais quer perguntar? Olha, ali no fundo. Fiquem para tirar a selfie e para ganhar brindes. Eu achei incrível o que você fez com a sua filha e eu queria saber qual dica que você dá para os pais para a gente ter mais crianças como a Manuela. Ó, ela vai responder. Vai você, a pergunta é... Fala só. Tá. Levar as crianças em eventos que você gosta e que ela gosta. Mesmo se ela não gosta, só para ela experimentar, ver se... Incentivar a não ficar mais em casa, só no celular ou no PlayStation, ou alguma coisa assim. Muita gente me pergunta isso. Inclusive, às vezes eu dou até palestra sem a Manuela, porque eu tenho percebido que tem muito pai, tem diretor que, às vezes, presidente de empresa que me chama e fala assim, pô, eu tenho uma situação financeira estabelecida e eu não consigo tirar meu filho de dentro de casa, eu não consigo tirar ele de dentro de casa, do celular, do videogame. O que eu tenho que fazer? Eu falo, pô, é simples, você tem que sair de casa. Você tem que botar um limite para o seu filho. A Manuela assiste YouTube, ela olha, ela consome esse tipo de conteúdo também. Mas, ao mesmo tempo, a gente gasta um tempo vindo nesse tipo de evento. Saindo, conhecendo pessoas. Eu vejo que muita gente fala muito de network. Ah, vamos fazer network, vamos fazer network, vamos fazer network. Gente, para mim, network não é você conhecer pessoas, é as pessoas lembrarem de você. Amanhã ou depois, se você encontrar a Manuela na rua, você vai falar, é a Manuela. Ela fez o network com você, você lembrou dela. Eu acho que isso aí é muito importante. Então, a dica que eu dou, enquanto... eu dei uma palestra na Campus Party de Pato Branco, inclusive no paidamanuela.com.br, aponta para o meu LinkedIn, eu escrevi uma matéria falando quais os 10 conselhos que eu me daria se eu tivesse a sua idade hoje. Então, tem muita coisa que eu não fiz, mas que eu tento replicar na Manuela. Mas tem muita coisa que minha avó fez comigo que acabou passando e sendo refletido nela. Então, a dica que eu dou é justamente, você vindo hoje, eu já te dou os parabéns. Você já saiu da linha de conforto para tentar buscar alguma coisa. Eu não sei qual é o seu objetivo com relação à sua carreira profissional. De repente, nem é tecnologia. Mas aqui não tem só tecnologia. Então, eu acho que é isso. Não, acho que não tem. Pode perguntar.
Oi, eu tenho uma dúvida aqui. Eu vi que vocês têm muitos projetos, vocês têm muitas ideias legais. Você tem algum parâmetro para você falar assim, essa ideia aqui é boa, essa ideia aqui eu vou tentar patentear, ou não, essa ideia aqui eu vou deixar ela para mais tarde, a gente pensa melhor. Tem algum parâmetro, ou é só assim, eu gostei dessa daqui, vamos tocar para frente isso? Como funciona? Tenho, cara, tenho. É o seguinte, ó, eu acho que, principalmente quando eu era mais novo, eu sempre praticava, pô, ideias. É muito fácil, se levanta e a sua ideia sempre é muito boa. A questão toda é a seguinte, será que ela realmente é boa? Uma das primeiras coisas que eu sempre faço, assim, eu tenho um caderninho pequenininho com folha em branco, e tudo que eu tenho de ideia eu anoto nesse caderninho. Ela pode ser a ideia mais doida do mundo, eu anoto nesse caderninho, e aí eu começo a conversar com outras pessoas. Esse negócio eu não vou falar minha ideia para outra pessoa, porque a outra pessoa vai roubar minha ideia, cara, não tem isso, não existe essa coisa. Você tem que conversar com outras pessoas de confiança e levar. Conversar ó, o pessoal dali está com a parte de mentoria. Eles podem desenhar para você e te falar, ó, vai por esse caminho. De repente a sua ideia é boa. A questão toda, de repente, é o caminho que você tem que seguir. O meu contato está aí. Se uma outra hora você falar assim, ó, esse aqui é meu WhatsApp. Quem quiser, pode me adicionar, pode me mandar falar, Evandro, eu te vi lá na palestra, estou com uma ideia, você pode conversar comigo um pouco? Eu vou te auxiliar, vou te orientar no que eu puder. O ano passado eu peguei um pessoal para fazer mentoria mesmo para aluno. Inclusive no Senai do Brás, o ano passado, eu dei mentoria para o pessoal de graduação têxtil. Então a ideia era ir lá, eles apresentavam o trabalho e eram trabalhos bons. A questão era direcionar, falar assim, olha, isso aqui não vai funcionar desse jeito, ó, muda e faça outra coisa. Então acho que é isso, anota, avalia, converse com outras pessoas. Tem uma menina ali no... Quando você mesmo começou a programar? Eu? Ele. Essa faz tempo. Eu comecei a programar, acho que eu tinha uns 14 anos e eu queria um computador. Meu pai também me incentivou, ele falou, eu não consigo comprar o computador que você quer, e eu comecei na época, era a época que a gente montava a bicicleta e eu queria montar um computador. E eu comprei esse computador todo desmontado por peça, e aí eu não tinha muita coisa, não tinha internet, eu comecei a programar quando não tinha internet, e aí eu comecei a meio que estudar por conta. E aí o que a gente faz, que é o que a gente chama de comunidade de hoje? A gente se reunia com pessoas que tinham um assunto em comum para a gente começar a trocar ideia. Então, de repente, é muito difícil aprender sozinho, mesmo com a internet. É muito legal quando você tem uma outra pessoa para aprender junto. Pessoas mais experientes, pessoas menos experientes, que elas trocam informação. Então, quando eu comecei a programar, eu era novo, e aí programar eu acho que é importante. Aprender inglês e programar, ontem eu vi numa palestra, e eu achei que foi muito pertinente. Então, duas coisas assim. Aprenda a programar, porque ela vai te dar uma noção de um monte de coisas. Aprenda inglês, porque o nosso mundo hoje é globalizado, e aí você tem a chance de conversar com outras pessoas e capturar essa experiência. Eu acho que basicamente é isso. Tinha uma menina ali no fundo ali para fazer uma pergunta. Tá. Pode. Eu queria saber como é que começou a motivação de vocês para começar a empreender. Tá? Como que veio assim, a ideia de vou começar a empreender? Você fala eu ou ela? Desde ela para passar para vocês. Bom, eu acho que a referência maior eu tive do meu avô. Peraí. Meu avô, ele tinha um espaço no fundo de casa.
E era um banco de carpinteiro e a gente brincava lá. Então a gente fazia carrinho de rolemã. É isso. Peraí, deixa a menina lá no fundo perguntar. Peraí, deixa eu só terminar aqui. Eu me emocionei que meu avô faleceu faz muito tempo. E aí, hoje ela pegou as... Evandro, Oi. você como pai e como empreendedor, que conselho você daria para um jovem que quer entrar nessa área? Sair de casa e buscar oportunidade, né? Ir em evento e fazer o que eu fiz. O que eu sou hoje é reflexo do que meu avô fez. Meu avô faleceu há muitos anos e fazia muito tempo que ninguém me perguntava do meu avô, por isso que eu me emocionei. Meu avô, ele veio da onde que o avô era, avó? Baiano, era da Bahia. Meu avô era da Bahia, assim, era muito pobre, assim, o pouco que eu sei da história dele é bem triste. E ele lutou, ele trabalhou como cobrador de ônibus e ele construiu a casa aprendendo, assim. Então meu avô era o que a gente chama do cara maker, era o cara que botava a mão na massa. A casa nós construímos juntos. Eu lembro que a gente era pequeno e tinha que ajudar a carregar tijolo e passar fio. E meu avô não teve estudo, não teve instrução nenhuma. E a gente tinha o banco de carpinteiro lá no fundo, onde a gente pregava, onde a gente serrava, onde a gente fazia carrinho de rolemã. Então, na verdade, aquilo lá a gente já prototipava coisas sem saber. Então, a ideia é sair mesmo, pegar a sua ideia, achar que ela não é ruim e movimentar, levar para outras pessoas. Muita coisa que minha avó fez acabou passando para minha mãe, mas a gente passava muito tempo, muitas férias na casa da minha avó. Minha avó levava a gente em zoológico, levava a gente numa série de outros lugares. É lógico que minha avó nunca me levou num evento de tecnologia, mas acho que o fato dela ter levado a gente em zoológico para passear, para conhecer pessoas, para ir na casa de parente, eu acho que eu acabei levando isso para a Manuela. Então, hoje eu levo a Manuela para parque, levo ela para zoológico e levo ela para evento de tecnologia, justamente para ver o que ela... se de repente ela... Pô, eu quero trabalhar com tecnologia. A Manuela só tem 10 anos. Eu nunca falei para ela assim, você vai trabalhar com tecnologia. Ela vai trabalhar com o que ela quiser. A questão é que eu preciso mostrar para ela que tem uma série de oportunidades. Ó, tem evento disso, tem evento aqui, tem evento aqui. Pô, de repente ela pode aguçar isso daí. E, no fundo, ó, a teoria que eu sempre tive de criar um tipo de treinamento lúdico, hoje eu consigo provar. Demorei 10 anos. Um passeio que eu levei você, que eu nunca consigo esquecer, nós fomos no Monte Serrato. E eu sempre tive vontade de conhecer aquele espelho mágico que tem no Monte Serrato. Eu levei o Evandro e o meu outro neto que ficou em casa. O Evandro até rolava no chão, de tanto que ele gostou do espelho. Então, não ficou na minha memória. Eu nunca consigo me esquecer dele rindo, mas ele ria tanto que deu até dor de barriga. Oh, você que me perguntou, eu ganhei 3 livros para sortear. A gente fala, às vezes, muito de projeto social. E eu estava lendo sobre projeto social para ganhar dinheiro. Então, muita gente fala que fazer projeto social tem que ser grátis, e não é. A editora... Deixa eu ver aqui o nome da editora. A editora Avô, eles têm Avoinho, que é para a área Kids. Eles me deram esse livro aqui. Esse livro conta uma série de projetos. E um dos projetos que tem chama One for One. Eles fabricam tênis e cada tênis que eles vendem é uma alpargatas. Cada uma que eles vendem, eles doam para uma instituição de caridade. E isso é bem bacana. Ele faz o projeto social, ganha dinheiro com o projeto social, se sustenta. Então, às vezes, você não tem que fazer um projeto que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Esse aqui é para você. Tinha um rapaz aqui... tá. Evandro, Oi. Eu primeiro gostaria de parabenizar vocês. Obrigado. Eu não consegui ir na campus de Brasília, queria ter ido, vi que vocês foram. Fiquei muito interessado na Manuela, na história de vocês.
E quando eu fiquei sabendo que vocês estariam aqui, fiquei muito contente. Queria saber onde que acaba a Manuela e começa o Evandro nesses projetos, se ela já tem algum tipo de estudo, se ela já tem alguma noção de robótica, de eletrônica, de programação, de Scratch, alguma coisa do tipo. Ou se a parte mais artesanal fica com ela, a ideia e essa parte toda de Arduino e tudo mais, fica mais contigo. A parte de Arduino realmente fica mais comigo. Na verdade, quando eu vou fazer já aconteceu, tem uma das fotos que eu mostrei ali, eu estava fazendo palestra com ela. Porque às vezes eu chegar e falar é legal, mas quando eu chego com ela é mais legal ainda. Porque ela é a prova viva de que, pô, ela está fazendo, quando ela conta dos eventos que ela vai. Esse é o primeiro evento Campus Party que faz eu e ela no mesmo palco. Então, geralmente ela faz o evento dela e eu faço o meu. E minha avó também, esse é o primeiro, fiz questão de trazer ela. Então, geralmente, a minha ideia é levar um tipo de conhecimento, workshop, palestra dentro da escola para aplicar tudo. E desde que seja isso com um professor, desde que seja isso com um aluno. Então, a Manuela, ela é mais para eu mostrar que, olha, eu estou fazendo um tipo de dinâmica que é muito simples, que uma criança de 10 anos pode fazer. Mas quando entra na parte de implementar a parte de robótica, aí eu acabo implementando. A gente tem outras pessoas. O Matheus, que é o primeiro menino ali que fez a pergunta, ele programa com Scratch. E ele dá treinamento. Tem um canal no YouTube onde ele fala de Scratch. Ali no fundo está o pai dele lá, o Michael e a Patrícia. Eles são a mesma pegada que a minha. A gente tenta mostrar que é possível uma criança fazer diferença. Tá respondida? Tá. Tem outro rapaz ali, passa. Olá. Olá, tudo bom? Eu tenho uma pergunta tanto para você quanto para a Manuela. Vendo um pouco dessa sincronia, desse trabalho que vocês têm desenvolvido, tanto sentimental quanto em questão de empreendimento, eu venho de uma empresa onde, às vezes, muitos dos jovens não são ouvidos, às vezes tem muitas ideias boas e não tem essa oportunidade. E eu queria saber, tanto do seu ponto de vista quanto do dela, como que é esse brilho de trazer uma criança para ideias que às vezes muitas pessoas falam, é só uma criança, ela às vezes não sabe o que fala ou não vou dar ouvidos, sabe? Como que é para você, tanto em questão de sentimento, pensamento, poder ter uma criança ao seu lado e para ela também, como que é para ela estar ao seu lado e fazer as coisas que vocês fazem? Bom, vou pedir para ela responder. Manuela, você escutou a pergunta? Qual é o seu sentimento de fazer a palestra, fazer com o pai? Tá. Essa é a minha segunda palestra que eu faço com meu pai. Eu já fiz numa escola e eu acho bem legal porque é uma parceria muito mágica, é bem bonito. Para mim, cara, tem a questão da realização, de eu estar educando de uma maneira que eu entendo que é eficiente. Eu vou saber isso daqui a uns anos, mas para mim eu tenho trilhar. Eu entendo que o caminho que eu estou fazendo é interessante, tem empolgado outras pessoas. Então isso para mim é gratificante. E eu procuro encontrar pessoas que apoiem ela. Realmente tem a questão assim, pô, uma criança de 10 anos está falando, mas eu percebi que com o passar do tempo, as pessoas dão valor quando uma criança está falando. Porque ela fala com propriedade, ela fala dos eventos, não são eventos pequenos. Então, quer dizer, ela já foi numa Microsoft, numa IBM, numa Campus Party. Então, a Campus Party passa mais de 100 mil pessoas. Então, quer dizer, tem crédito, assim, todo mundo acompanha o trabalho dela. Então, tem a questão de ser gratificante e tem a questão de procurar pessoas que batem, que acreditam no que ela está falando e de que acompanham nosso trabalho. Eu já vou sortear isso. Alguém mais quer perguntar? Deixa esse aí, eu vou dar. Na verdade, é uma pergunta parecida que a menina fez ali. Você falou que desde o seu avô mexia com isso, então tem uma base, tem uma relação com o que você trabalha hoje em dia. E isso reflete tanto na sua filha agora.
qual é a dica que você dá para quem não tem, tipo, não conhece ninguém, nenhum familiar que tenha relação com isso, ou um amigo, um parente, e que quer começar isso agora, só ele mesmo? Vai no Fab Lab, procura a comunidade, se entregue, conheça pessoas que compartilham do seu conhecimento. Vocês são de São Paulo? Sim. Você sabe o que é o Fab Lab? O Fab Lab eles estão ali, ó. Vocês vão passear, estão ali naquela parte ali, São Paulo Inovação e Tecnologia. Tem 17 Fab Labs em São Paulo. São centros de prototipação. Você pode ir lá, tem impressora 3D, tem corte de CNC, tem eletrônica, tem curso. Então você tem uma ideia, você vai lá e usa tudo gratuito. Tem 17. Tem no Cidade Tiradentes, Vila Itororó, tem 2 ali perto da Liberdade, tem na República. Então a ideia é procurar pessoas. Por exemplo, meu avô trabalhava com carpintaria. Eu não tive ninguém que trabalhava com tecnologia. Aí eu comecei a procurar pessoas que trabalhavam com tecnologia e depois acabou que, acho que resgatando um sentimento de fazer o movimento maker. O movimento maker é de construir. Então eu percebi que aquela coisa de infância, de montar o carrinho de rolemã, de montar uma caixa, de parafusar, de repente eu poderia implementar alguma tecnologia dentro e evoluir o que era alguma coisa que foi ali na minha base. É muito provável que tenha alguma coisa que você gosta, né? Alguma coisa que te desperte o interesse. Eu acho que esse é o grande momento assim, de fazer isso. Só tem mais uma. Queria te dar os parabéns. Obrigado. Para ela também. Queria perguntar para os dois. Para você, se você já se sente realizada com tudo isso. E para ela, qual é o maior sonho dela? Qual carreira ela quer seguir? Se é na área de tecnologia ou comunicação mesmo? Eu não sei ainda o que eu vou seguir. Tá muito baixo para mim. Eu não tenho voz grossa. Aí eu ainda não tenho uma carreira. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou ser uma grande empreendedora. Igual meu pai, igual minha bisa. Eu me sinto realizado como pai, mas eu acho que o meu trabalho é um trabalho de formiguinha que está começando. Meu objetivo é passar essa experiência para outras escolas, para outros alunos, para outros jovens. E tem ainda um caminho muito longo pela frente. Eu tento galgar um passo de cada vez. Entendeu? Então, a minha ideia, de repente, é deixar o meu ensinamento para gerações da Manuela, para a sua geração. Então, eu vou estar realizado, acho que no dia que o nosso país tiver uma educação de primeiro mundo. O dia que o Brasil fala assim, a gente está com uma educação de primeiro mundo. O problema hoje do Brasil, eu acredito, que é a educação. A gente não tem uma educação muito boa na base. A gente não é uma... O jovem ele não tem a questão de poupar desde cedo, de guardar dinheiro. Por que eu não dei os R$200 para a Manuela? Eu tinha o dinheiro, ela falou que eu tinha. Por quê? Porque eu queria que ela entendesse qual é a relação do dinheiro. Por que eu tenho que dar uma mesada para uma criança se ela não faz nada? Eu tenho que dar uma mesada, não tenho que dar uma mesada para ela estudar. Pô, estudar é o que... Hoje eu percebo que estudar é o melhor patrão do mundo, é a escola. Ele te dá 4 meses de férias e você só tem que trabalhar meio período. Pô, é muito bom isso. Então, tá muito longe ainda. Eu tenho a realização. Pô, cada vez que eu venho aqui, olho todo mundo vindo me ouvir a história da Manuela, trazer minha avó, tem uma realização, é claro. Mas tem um caminho muito longo. Obrigado aí pela pergunta. Mais alguém? Meu, não é bem uma pergunta. Eu queria te falar o seguinte, você está me ajudando a minha carreira que eu estou começando agora, porque meu filho, eu tenho um único filho, o nome dele é Emanuel, moro na Paraíba, e ele, quando chegou para mim pela primeira vez, que falou que queria fazer robótica, eu me assustei. Mas eu resolvi entrar com ele, me aposentei, e estou aqui acompanhando ele está apresentando um trabalho aqui de robótica. Ele está onde? De Itaporanga, na Paraíba. É seu filho? Meu filho. E ele está apresentando aonde? Aqui na robótica. Aqui na robótica? É.
Aí, gente, ó, um bom convite para ir lá ver o filho dela. É Manuel de Souza Lacerda. Pô, legal. Tá vendo? Ó, ela largou, acreditou no filho, não entende de tecnologia. A menina estava perguntando, eu não tenho um apoio, não tenho as pessoas que entendem. Ela acredita, eu acho que a senhora nunca trabalhou com tecnologia. Não então, sei ela não nada. sabe, mas acredita no sonho do filho. Parabéns para a senhora. Obrigada. Eu acho que é só mais uma pergunta lá. Oi. Bom dia. Oi. Eu gostaria de saber quando você percebeu que você tinha esse dom para empreendedorismo. Eu não diria que é um dom, né? Eu acho que o brasileiro tem isso nato, né? A gente tem o empreendedorismo muito na veia. O brasileiro, na dificuldade, ele é muito criativo. Eu já morei fora e eu vejo que o brasileiro tem essa questão da criatividade muito aflorada. Então, numa situação dessa que o país está passando, da gente tá com esse monte de problema, a gente sendo mandado embora, o brasileiro não tem problema, ele sai para fora, monta a barraca dele e faz. A grande questão é a questão financeira, que eu acho que a gente não tem muito bem no Brasil. O empreendedor, eu tenho a 99 Delivery, que é uma empresa que trabalha com microempreendedor, e eu vejo que a questão toda é a questão financeira. Meus pais meu pai teve loja de instrumentos musicais, minha esposa tem salão de cabeleireiro, a gente teve rotisseria. Então, quer dizer, a questão de empreendedorismo eu até concordo que veio meio de família, assim, mas por causa dos meus pais. O meu avô foi aquele homem que trabalhou a vida inteira, com salário, carteira assinada. O meu pai foi aquele cara que um dia ele estava no emprego, outro dia ele pedia a conta, mas no outro dia ele já estava arrumando alguma coisa para fazer. E o que eu tento é pegar um pouco do meu avô com um pouco do ensinamento do meu pai, juntar os dois e falar assim, o que eu tenho de melhor aqui e o que eu tenho de melhor aqui que eu posso sintetizar e replicar isso daqui. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado aí para quem veio prestigiar. A gente vai bater uma foto aqui com todo mundo. Aproveitem a feira aí, passeiem. Espero, quem quiser conversar comigo também, eu vou ficar aqui do lado. Deixa eu só tirar uma foto aqui com todo mundo.